Esse é com certeza o filme de terror mais polêmico do ano. This is what they wanted. They wanted us to be scared. E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Melky Rodrigues e hoje eu vim falar de Levíticos, o filme que eu vou apelidar de o novo terror gay gospel do ano, que estreou recentemente aí nas plataformas digitais. Então antes de continuar, vou pedir para você deixar seu like e se inscrever no canal se você ainda não for inscrito. Então galera, quando esse filme venceu o Festival de Sundance desse ano, e começou ali o disse-me-disse, o falatório sobre ser um terror polêmico, um terror com dois jovens cristãos gays, eu já comecei a ficar bem apreensivo, porque eu sabia que uma parte iria gostar, outra parte não iria gostar simplesmente porque não funcionaria como um filme para eles, só que o principal motivo não é nenhum desses. O principal motivo é da polêmica que esse filme iria causar, justamente por se tratar de jovens homossexuais que estão dentro da igreja. E a gente que mora no Brasil sabe que isso é um caso que acontece rotineiramente todos os dias, certo? Então assim, não adianta a gente colocar uma venda nos olhos e achar que isso não acontece, porque acontece. E esse filme, ele me trouxe questionamentos assim que eu acho importante trazer aqui para vocês, justamente de como que a religião trata os homossexuais hoje em dia. Dois jovens gays cristãos tentam lutar contra as forças de Satanás e a intolerância religiosa das pessoas de sua cidade. Parece uma sinopse genérica, mas eu acho que é a sinopse que define melhor este filme. No elenco nós temos o Joey Bird, que interpreta o protagonista Name, e nós temos o Stacey Klaus, que interpreta o Ryan, que é o interesse romântico dele. A atriz Mia Wasikowska, que interpreta a Arlene, que é a mãe do Nine, e mais um grande elenco aí. Mas eu quero focar principalmente neles, nos nossos dois protagonistas, Nine e Ryan. O diretor Adrian Chiarella afirmou que ele queria criar um terror social queer. Em vez de utilizar apenas monstros e sustos tradicionais, ele construiu uma história onde o verdadeiro horror nasce da intolerância. E entre as inspirações citadas estão os filmes The Witch, It Follows, o cinema asiático de horror psicológico, e a proposta era usar o sobrenatural como metáfora para discutir a culpa, o desejo, a repressão religiosa e a identidade. E talvez, galera, o primeiro detalhe que muitos espectadores não percebam justamente é o título. Levíticos é o nome em latim do livro de Levítico, que é o terceiro livro da Bíblia, certo? E Levítico é conhecido como o livro das leis. É nele que aparecem diversas regras religiosas destinadas ao povo de Israel. E também é justamente nesse livro que encontramos alguns dos versículos historicamente utilizados para condenar relações entre pessoas do mesmo sexo. Um dos mais conhecidos, obviamente, está em Levítico, capítulo 18, versículo 22. Durante décadas, esse texto foi usado como justificativa para perseguições e discursos de intolerância. Por isso o título do filme dificilmente é uma coincidência. Ele já prepara o espectador para uma história onde religião e interpretação das escrituras terão um papel muito importante. E agora vamos falar do significado do nome Nain, que é o nome do nosso protagonista. Nain provavelmente faz referência à cidade bíblica de Naim. No Evangelho de Lucas, é nessa cidade que Jesus encontra uma viúva que havia acabado de perder o seu único filho. Movido pela compaixão, Jesus realiza um dos seus milagres e devolve a vida ao rapaz. Por isso, Naim costuma ser associado à ideia de consolo, esperança e restauração. O significado tradicional também é frequentemente traduzido como aldeia da consolação. E é interessante perceber esse contraste, porque enquanto o personagem busca amor, acolhimento e compreensão, o ambiente religioso em que ele vive oferece justamente o contrário. E o filme parece inverter completamente esse simbolismo bíblico. E talvez o verdadeiro antagonista do filme nem seja a entidade sobrenatural, é o fanatismo religioso. O fanatismo religioso aparece como uma força capaz de destruir pessoas ainda em vida. Aquela comunidade ali deles, eles acreditam que realmente estão tentando salvar a vida desses jovens, mas na prática transforma o medo em violência. A religião deixa de ser instrumento de acolhimento e passa a funcionar como um mecanismo de controle.
E esse é um dos aspectos mais fortes desse roteiro. Porque o filme não critica necessariamente a fé, ele critica o extremismo. Critica interpretações utilizadas para justificar sofrimento. Critica pessoas que acreditam possuir autoridade absoluta na vida dos outros. E na minha opinião, esse é um dos maiores trunfos de Levíticos. E talvez por conta disso, muitas pessoas não tenham gostado desse filme. Uma das figuras mais intrigantes da história é o curador do livramento. Esse cara aparece ali quase como uma presença sobrenatural. O roteiro nunca explica quem ele é, de onde veio, quem ensinou seus rituais, se ele realmente acredita no que faz, entendeu? E essa ausência de explicações faz o personagem funcionar quase como uma representação do fanatismo em si. Ele não precisa de origem. Ele existe porque sempre haverá alguém disposto a explorar o medo em nome da religião. O Nicholas Hope interpreta esse personagem de uma forma extremamente contida, porque ele raramente demonstra emoção, e isso é assustador, porque a sua tranquilidade acaba tornando sua presença ainda mais perturbadora. E agora, a criatura é talvez o elemento mais original do filme, só que ela não escolhe uma aparência aleatória. E aqui é que tá também um dos trunfos desse filme. Eu vou usar aqui um exemplo do filme do Harry Potter, quando os alunos vão tentar ver o bicho-papão ali dentro do armário, e o bicho-papão se materializa conforme aquilo que elas têm medo. Aqui é praticamente a mesma coisa, só que ao invés da criatura, da entidade se materializar com aquilo que eles têm medo, se materializa com aquilo que ele mais deseja, com aquilo que ele mais ama. E isso aconteceu primeiramente com o Ryan. O Ryan começou a ter visões do Nine. O Nine era a pessoa que ele mais tinha atração, era a pessoa que ele mais era apaixonado. E essa entidade assumia a forma dele para tentar atacar o Ryan. E depois disso, ele foi levado, também para esse curador do livramento, e o Nine passou a ver o Ryan. O Ryan começou a aparecer para ele, só que era a entidade disfarçada. Ou seja, o próprio amor entre os dois passa a ser usado como um instrumento de terror. E essa é uma metáfora muito poderosa, porque a sociedade já dizia para aqueles jovens que seus sentimentos eram perigosos. E depois do ritual, o próprio sobrenatural transforma esse desejo em algo aparentemente mortal. É um conceito extremamente inteligente. E existe uma leitura muito interessante, porque talvez o monstro nunca represente apenas um demônio. Ele pode simbolizar culpa, repressão, vergonha, medo do desejo, homofobia internalizada. Gente, olha só, homofobia internalizada é o que mais existe nos dias de hoje, galera. Porque a entidade, ela não cria desejos, ela apenas utiliza aquilo que já existe dentro das pessoas. E isso dialoga diretamente com o discurso do próprio filme. O mal não nasce do amor entre o Nine e o Ryan, nasce da maneira como outras pessoas transformam esse amor em pecado. E ainda sobre isso, o filme também faz uma crítica direta às chamadas terapias de conversão, conhecidas popularmente como cura gay. No filme, esse processo recebe um outro nome, Só que a sua lógica é exatamente a mesma. A ideia de que orientação sexual seria algo que pode ou deve ser corrigido. E o interessante é que o roteiro leva isso na prática ao extremo. A tentativa de expulsar aquilo que considera um pecado acaba libertando justamente uma força maligna. Olha só que interessante, porque tanto que eles tentam expulsar uma força maligna que esteja naqueles jovens gays, só que acabam libertando essa força maligna para fora, entendeu? Eles não transformam a vida daqueles jovens, eles não viram héteros por conta disso. Eu acho que esse é um dos maiores erros das pessoas fanáticas religiosas, achar que sexualidade é como você ter ganhado num sorteio. Ah, nossa, tô sorteando aqui uma sexualidade, opa, dou-lhe uma, dou-lhe duas. Não é assim, galera, entendeu? A pessoa já nasce dessa forma. É claro, ela só desperta os seus desejos, as suas atrações ali na fase da adolescência, mas a pessoa já nasce
com aquela tendência. A maioria desses fanáticos religiosos tem essa mania de achar que a sexualidade é uma coisa que você pode alterar com o tempo. Você nasce de um jeito, vira outra coisa conforme for crescendo, e não é assim. É quase como se o filme dissesse que o verdadeiro mal não estava nos adolescentes, o mal estava na intolerância. E o que podemos falar desse filme, do que tem nesse filme? É esse fundamentalismo religioso, o uso político da Bíblia, essa repressão da sexualidade, a culpa, o medo, o amor proibido, o trauma religioso principalmente, e é claro, a homofobia. E também o desejo como instrumento de manipulação. É isso aqui que eu acho que é um dos pontos mais interessantes do filme, que eles usam o desejo desses garotos para manipular eles. E para fechar, mais do que um filme de terror, galera, Levíticos utiliza o sobrenatural para discutir temas profundamente humanos. A obra fala sobre culpa, identidade, repressão, desejo e o impacto do fanatismo religioso que realmente tá aí, galera. Entendeu? Não é apenas um filme, não é apenas uma ficção barata, é uma coisa que acontece. Claro, não dessa forma, não tô dizendo que existe alguém que faz um ritual doido aí para poder retirar alguma coisa maligna de você e acaba despertando outra força maligna. Não, a discussão desse filme está justamente no fanatismo, na intolerância. E para mim, esse é o principal monstro desse filme. O monstro existe, sim, mas talvez ele nunca tenha sido o verdadeiro vilão dessa história. E essa é justamente a pergunta que o filme deixa para o espectador responder. Será que esses monstros da vida real realmente existem? Ou será que nós mesmos somos esses monstros? Fica aí a questão pra gente tentar raciocinar. Bom, galera, então é basicamente isso. Eu vim trazer um vídeo não necessariamente uma crítica desse filme. Eu acho que é um vídeo mais discutivo pra gente falar ali sobre algumas interpretações. Talvez esse filme não funcione pra todo mundo, entendeu? Tanto que meu namorado assistiu esse filme, ele não gostou tanto e eu entendi, beleza? Mas é um filme que eu acho que merece sim ser discutido, merece ser destrinchado. Então, principalmente para essas pessoas fanáticas religiosas. Tanto é que esse filme não ganhou um lançamento oficial nos cinemas brasileiros, entendeu? Então, já começa por aí. Pode ser coincidência, pode ser coisa da minha cabeça. De, nossa, o filme ter chegado em todos os países da América Latina e não chegou no Brasil. Talvez seja apenas coisa da minha cabeça. Mas não seria muita coincidência? Entendeu? Não seria muito conveniente, na verdade, estrear em todos os países da América Latina e não chegar aqui no Brasil? Aí tem coisa, vocês não acham? Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esqueça de deixar seu like, de se inscrever no canal se você ainda não for inscrito, ativar o sininho das notificações para receber todos os próximos vídeos. Beleza? Beijão e até a próxima.